Olá, sou Alexandre Braga e eu vou falar um pouco sobre a música de salão europeia, aquela música praticada na segunda metade do século XIX, e como que essa música chegou aqui no Brasil, criando o gênero brasileiro e influenciando diretamente a escola de flauta brasileira. Como introdução à minha palestra, vocês vão assistir agora um curto vídeo em que eu falo um panorama geral sobre esse assunto da música de salão. Olá pessoal, sou o flautista Alexandre Braga, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a música de salão ou a música clássica ligeira. Provavelmente vocês já perceberam que quando vocês estão assistindo um filme ou lendo um livro, vocês se ausentam da realidade. Vocês entram naquele ambiente, que o filme proporciona, que a leitura de um livro proporciona, que é um ambiente que faz a gente ter alegria, ter tristeza, ter nostalgia, enfim, nos coloca em contato com os sentimentos mais primários da nossa existência, da nossa condição humana. E a música de salão, ela é exatamente isso, é uma música leve, é uma música feita para agradar. Ela não é uma música que busca ter profundidade, ela não é uma música que busca questionar, refletir. Não, ela simplesmente quer agradar, quer levar a música de uma forma bem simples para o ouvinte. Embora fizesse muito sucesso em seu tempo, as épocas posteriores adotaram a visão preconceituosa de que eram obras de qualidade inferior. Preconceito que cai por terra quando ouvimos algumas verdadeiras pérolas desse estilo. É muito legal também a gente entender que esse estilo estava vinculado ao período da Belle Époque. Belle Époque foi um período caracterizado por uma ânsia pela vida e um espírito artístico de otimismo. Operetas e valsas vienenses conquistaram teatros e cafés pelas ruas das principais metrópoles europeias, Paris, Viena e Berlim, alimentando essa arte do entretenimento. É o surgimento do cinema, dos parques de diversões, dos cabarés, uma época de raro positivismo e paz. Além de toda essa efervescência de entretenimento, de diversão, durante a história da música nesse período, proliferaram os compositores nacionalistas, aqueles compositores que levavam o orgulho nacional para suas composições. Por exemplo, as danças eslavas de Dvorak, rapsódias húngaras de Liszt, entre outros vários exemplos dentro da história da música ocidental. Logo após a ascensão da burguesia, a Europa vivenciou um êxodo rural. Isso criou uma classe trabalhadora industrial, era uma classe que tinha um pouquinho mais de tempo de lazer e ia buscar o lazer exatamente nessas músicas de salão. Essas músicas geralmente são curtas, são peças curtas, com melodias fáceis, ligado à área de ópera, como eu disse antes, a valsa vienense, ao balé e também a canções folclóricas, reforçando aí o orgulho nacional dos compositores. Nós encontramos também as peças sentimentais, além dos temas com variações, geralmente temas com variações sobre áreas de ópera, por exemplo, que demonstravam o virtuosismo, buscavam demonstrar o virtuosismo do executante. É um caminho que foi aberto por Paganini e Liszt. No Brasil, a música de salão teve esse mesmo paralelo que a música europeia, essa música vinculada ao período do Belle Époque. É uma música leve, de fácil audição. Quando veio aqui para o Brasil as polcas europeias e aqui misturou com o lundu, e praticava-se muito essas músicas nos ambientes de sarau. Isso criou a verdadeira música brasileira. Eu cito aqui alguns compositores bem importantes dessa música de salão brasileira: Chiquinha Gonzaga, Henrique de Mesquita, Anacleto de Medeiros, Joaquim Calado e Ernesto Nazaré. Então, como vocês viram no vídeo, a música de salão é uma música leve, chamada música clássica ligeira. Ela é uma música de fácil audição, uma música que não procura ser profunda ou levantar questionamentos ou reflexões, porque nós estamos numa época da história da música em que tinham duas correntes muito fortes, a arte total de Richard Wagner e a música absoluta de Johannes Brahms.
Então tinha essas duas correntes muito fortes e os estilos de composição da época tendiam para alguma dessas duas correntes. Marginalizado a isso se encontrava a música de salão, ou seja, essa música leve, é uma música de peças curtas, né? São peças que têm a função de entretenimento. Ficou bem claro aí no vídeo que estávamos vivenciando a época do Belle Époque, então tinha toda uma efervescência na cultura de entretenimento. E esse repertório de música de salão estava extremamente ligado a esse movimento do Belle Époque. Como eu disse, são peças curtas, são peças muitas das vezes fáceis de se tocar, porque Beethoven foi quem foi responsável de tirar a música praticamente dos palácios, das cortes e levar para a sociedade, levar para o público. E depois que Beethoven fez isso, teve a ascensão da burguesia, ainda refletindo os ideais da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, criou-se essa classe burguesa que teve mais acesso à música, a fazer música em casa, a ter aulas de piano. Então era muito comum as famílias, as moças terem aula de piano, fazer os encontros em casa, que eram os saraus, e o pessoal fazia música ali daquela forma. Com isso, aumentou também a questão da editora de música, passou-se a editar mais músicas, passou-se a editar mais essas músicas curtas, essas músicas fáceis, levadas para esse novo público. Teve um campo também aberto por Liszt e Paganini, principalmente, que era o campo do virtuosismo, no qual peças também curtas demonstravam um certo virtuosismo do executante, e isso fazia com que essa nova sociedade buscava cada vez mais se aperfeiçoar ali no fazer música para também incluir esse tipo de peça no seu repertório. Então vamos pensar um pouquinho ali, né? A ascensão da burguesia, uma nova classe consumidora de música, uma classe que vai consumir uma música leve, uma época de efervescência no entretenimento, uma época de rara paz na Europa, de raro otimismo. Então tudo isso fomentou-se a criação dessa música de salão, dessa música ligeira. E teve um outro fato interessantíssimo também, importantíssimo, que começou a aflorar nessa época da história da música os estilos nacionalistas de composição. Então os compositores de países que não tinham tanta tradição na história da música ocidental, ou que não chegavam tanto a esse discurso da história da música, como Tchecoslováquia, Hungria, a própria Rússia, eles começaram a fazer parte, vamos dizer assim, desse circuito da história da música. E nisso eles levavam a música nacional, eles tinham orgulho de exibir aquele nacionalismo. Então muitas das vezes eram peças folclóricas, eram danças populares, eram ritmos populares, eles faziam questão de valorizar o seu ritmo, de valorizar a sua cultura folclórica e levar isso para a música de concerto. Isso criou uma série de gêneros de composição musical. Por exemplo, as poloneses, mazurcas, as polcas, o scottish e outros tipos de música vinculados aí a esse surgimento dos compositores nacionalistas e na contribuição deles para a história da música. E é interessante falar também da função do piano, né? Praticamente toda casa tinha um piano e as moças estudavam piano, então obviamente isso alimentava a composição de peças curtas, como eu disse, mas ao mesmo tempo o piano ele também funcionava como um aparelho de som da época. Então o piano, por exemplo, algum compositor fazia uma transcrição de sinfonia para piano para se tocar em casa. Então não precisava esperar assim, quando tivesse uma apresentação de uma sinfonia de Beethoven, quando tivesse uma apresentação de uma sinfonia de Berlioz, para a pessoa ir ao teatro ouvir essa sinfonia. Não, já tinham as transcrições, Liszt fez várias transcrições para piano dessas sinfonias. Então ele acabava que, além de unir esses saraus, né, esses encontros musicais, esse fazer música em casa, esse estudar música, ele também funcionava como uma maneira de poder tocar qualquer música.
escrita para orquestra. Você tinha uma orquestra em casa, seu aparelho de som, que era ali o piano. Nessa mesma época, o construtor luthier Theobald Bem estava inovando o sistema de mecanismo da flauta e que se aplicou a outros instrumentos de sopro. Ele praticamente construiu a flauta moderna em 1832, só que obviamente teve uma questão de resistência, né? Foi uma mudança gradual. Essa flauta não foi em 1832 que foi aceita no meio. Teve uma resistência, teve um aperfeiçoamento do Bem e para atingir o Conservatório de Paris, na figura do professor Paul Taffanel, que foi o grande divulgador da escola de flauta francesa. Então o Taffanel, ele pegava também, vinculado ainda a essa música de salão, ele pegava trechos de ópera e transcrevia aquilo para os alunos tocarem. Pegava um trecho de ópera, por exemplo, Evgeny Onegin de Tchaikovsky, pegava uma área dessa ópera, transcrevia aquela área para flauta e piano e colocava para os alunos tocar. Isso foi um grande legado da arte do ensino de Paulo Taffanel, de exatamente trazer peças pequenas, trazer peças curtas, inspirar compositores como Fauré a escrever peças curtas para flauta e piano, que também acabavam se encaixando nesse perfil da música de salão. E aí essa música chegou no Brasil. Eu vou falar algumas datas agora que são bem interessantes para a gente entender como que chegou, o que essa música que chegou aqui no Brasil encontrou por aqui. Em 1845 foi a primeira apresentação de uma polca no Brasil. O flautista Mathieu André Reichert, belga, chegou no Brasil em 1859 para tocar na corte. O choro e o machixe praticamente foram criados por volta de 1870. Joaquim Calado e Reichert morreram em 1880 e a abolição da escravatura foi em 1888. Então o que isso tudo tem a ver, né? A polca chega no Brasil. A polca, ela tinha uma característica também de se fazer a música e dançar essa música. As pessoas dançavam a polca na Europa. E esse dançar a polca era um dançar mais íntimo, era um dançar mais próximo. Era mais ou menos como se fosse a valsa. Então a valsa, ela tem a diferença de que o ritmo é ternário e a polca o ritmo é binário. Isso muda alguns passos de dança, isso mudava, alterava alguns passos, principalmente com a batida dos pés, em que a polca se aproximava mais dos pares que estavam dançando. E isso chegando no Brasil, encontrou aqui uma grande aceitação por parte da população, principalmente por causa dessa dança, e virou uma verdadeira coqueluche, virou uma febre aqui no Brasil, a polca. A polca juntou com o lundu, que é um ritmo africano, um ritmo originário dos batuques, ou seja, ele tem um contínuo rítmico, tem uma continuidade rítmica. Isso aliado a essa polca europeia, criou-se aqui o dialeto brasileiro, né? Criou-se a música verdadeiramente brasileira e assim a música de salão brasileira, que depois veio a ter o tango brasileiro, o machixe, que para muitos até o machixe ele é considerado o tango brasileiro, por ser na mesma época que também influenciado pela rabaneira, o tango chegou no Uruguai e na Argentina. A diferença do machixe é que as danças eram mais sensuais ainda do que as polcas. Juntou uma nova classe consumidora dessa cultura aqui no Brasil, que eram os escravos livres. Então a gente tinha aí a abolição da escravatura, os escravos contribuíram com seus ritmos africanos, misturou isso também com os ritmos europeus, no caso a polca, o Scottish também chegou aqui no Brasil, e a mazurca. Porém a polca foi a que foi mais bem aceita e que acabou criando aí o machixe, criando a verdadeira música brasileira, que tem esse total vínculo com a música de salão europeia.
E nessa época tinha um grande músico, Henrique Alves de Mesquita, um grande professor. Ele viajou com incentivo do governo brasileiro para estudar na Europa e ao retornar ele deu muitas aulas aqui no Brasil e tinha 4 alunos fantásticos que, enfim, contribuíram demais para o surgimento dessa música brasileira de salão, né, para divulgar essa música brasileira de salão e ao mesmo tempo para formar a música genuína brasileira. Os alunos dele famosos eram Joaquim Calado, flautista, que é considerado o pai do choro, Ernesto Nazaré, pianista, que é considerado o pai do tango brasileiro, Chiquinha Gonzaga e Anacleto Medeiros. Anacleto Medeiros, que teve uma forte ligação com as bandas. Então, nesse ambiente todo, imagine, chega Reichert, um flautista belga, já famoso na Europa, vem a convite da corte tocar aqui no Brasil e por aqui fica. Reichert trouxe aquela flauta Böhm que eu falei antes, ou seja, uma nova flauta. Ele traz toda aquela bagagem das técnicas de estudo europeias e aqui, como a polca, o Reichert ele se abrasileira, vamos dizer assim. O que quer dizer isso? Cria um dialeto. A polca aqui, junto com o lundu, ela cria um dialeto que é a genuína música brasileira. E a flauta do Reichert, com a técnica europeia, ao chegar no Brasil, ele traz a polca também nas músicas dele, mas ele cria o dialeto brasileiro de tocar flauta. E ele encontrou eco com Joaquim Calado, o grande flautista brasileiro Joaquim Calado, compositor de muitas polcas. Então, por exemplo, nas obras de Reichert, a gente encontra muito a questão rítmica vinculada exatamente nessa pulsação nova, nesse ritmo novo, numa maneira nova de enquadrar o ritmo na polca europeia. Ou seja, acontece uma mudança da polca europeia na célula rítmica, que ela fica um pouco mais dançada, um pouco mais sincopada aqui no Brasil. Um exemplo muito forte desse tipo de célula rítmica está na polca A Faceira, de Reichert. Então, pensando um pouquinho, né, a música de salão europeia, uma música de fácil audição, uma música leve, uma música curta, uma música que exalta muitas das vezes os sentimentos nacionalistas. Na mesma época na Europa, a gente está no Belle Époque, que é uma época de raro otimismo e paz. Nessa mesma época é criada a flauta moderna, por Theobald Böhm. Essa flauta encontra um grande difusor dela, que foi Paulo Taffanel, que cria a verdadeira escola de flauta moderna no Conservatório de Paris. Essa flauta chega através de Reichert, trouxe a flauta Böhm aqui para o Brasil. A polca chega no Brasil, aqui ela mistura com o lundu, cria um dialeto, cria um jeito próprio brasileiro de se interpretar essa polca caracterizada não só pela música, mas pela proximidade dos pares que dançam. Ao mesmo tempo, Reichert ele também traz essa música europeia e aqui ele encontra o ritmo brasileiro, o dialeto, o jeito de falar, a malemolência brasileira. Encontra-se com Calado, Joaquim Calado, e isso cria a escola brasileira de flauta, um reflexo dessa música europeia que chegou aqui, que criou a verdadeira música genuína brasileira.